Era uma tarde quente como todas as outras naquele sertão esquecido por Deus e pelos homens. O sol batia forte nas pedras secas, nas árvores retorcidas, nos cactos que teimavam em viver onde nada mais crescia. Seu Raimundo estava sentado na varanda de sua casa de taipa, fumando seu cigarro de palha, quando tudo começou. Ele era um homem de 72 anos, pele curtida pelo sol de uma vida inteira debaixo daquele céu inclemente, olhos fundos, mas ainda espertos, mãos calejadas de tanto trabalhar na terra dura. Naquele dia, algo estava diferente. Os animais estavam inquietos desde cedo. As galinhas ciscavam nervosas no terreiro, o cachorro trovão não parava de uivar olhando para o céu e até os urubus, que sempre voavam em círculos, pareciam ter desaparecido. O vento havia parado completamente e aquela quietude era perturbadora. No sertão, quando o vento para, é sinal de que algo grande vai acontecer. Seu Raimundo chamou sua mulher, Dona Francisca, uma senhora baixinha e rechonchuda que tinha o dom de sentir as coisas antes que elas acontecessem. Ela veio enxugando as mãos no avental, com aquele olhar preocupado que ele conhecia bem depois de 50 anos de casamento. Não precisaram trocar muitas palavras. Ela também sentia. Havia algo no ar, uma presença que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Foi então que o céu começou a mudar. Não era uma mudança comum, daquelas que anunciam chuva ou tempestade. O azul límpido começou a escurecer, mas não com nuvens. Era como se uma tinta preta estivesse sendo derramada lá do alto, espalhando-se lentamente, tomando conta de tudo. A escuridão descia como um manto, mas ainda era tarde. Devia ser umas 3 horas da tarde. As sombras ficaram mais profundas, mais densas, como se tivessem ganhado peso. Seu Raimundo levantou da cadeira de balanço, jogou o cigarro no chão e pisou nele. Seu coração batia mais forte, mas não era de medo. Era de espanto, de admiração diante daquilo que seus olhos viam, mas sua mente não conseguia compreender completamente. Ele tinha visto muita coisa na vida, tinha passado por secas terríveis, tinha visto gente morrer de fome e de sede, tinha presenciado milagres e tragédias, mas nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Os vizinhos começaram a sair de suas casas. Zé do Carmo, o compadre mais próximo, veio correndo, os olhos arregalados, gritando que era o fim do mundo. Dona Maria das Dores, a benzedeira da região, ajoelhou no chão de terra batida e começou a rezar em voz alta, pedindo misericórdia. As crianças choravam, agarradas às saias das mães, e os homens, aqueles sertanejos calejados e destemidos, pela primeira vez mostravam no rosto uma expressão de completo desamparo. A escuridão continuava descendo, mas agora eles podiam ver que não era apenas escuridão, havia algo nela. Uma forma, uma presença. Era como se a própria noite tivesse ganhado asas gigantescas e estivesse descendo sobre o sertão. As asas eram tão grandes que cobriam o horizonte de ponta a ponta, bloqueando completamente o sol. Eram negras como carvão, mas brilhavam com um fulgor estranho, como se fossem feitas de pedras preciosas escuras, refletindo uma luz que não vinha de lugar nenhum. Seu Raimundo deu um passo à frente, separando-se dos outros que recuavam em terror. Dona Francisca tentou segurá-lo pelo braço, mas ele se soltou delicadamente. Seus olhos estavam fixos naquela aparição incrível que descia do céu. Agora ele podia ver melhor. Não eram apenas asas. Havia uma figura imensa, um ser de proporções colossais, descendo lentamente em direção à terra. A forma era vagamente humana, mas ao mesmo tempo completamente diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto. O ser tinha uma altura impossível de calcular. Talvez tivesse 20, 30 metros, talvez mais. Era difícil dizer porque a própria escuridão que o envolvia distorcia as perspectivas, brincava com os olhos, fazia tudo parecer maior e mais próximo do que realmente era. A pele, se é que aquilo podia ser chamado de pele, era negra como a asa da graúna, lisa e brilhante como obsidiana polida.
Os olhos eram o mais perturbador de tudo. Eram 2 pontos de luz intensa, brancos como estrelas, que cortavam a escuridão e pareciam ver tudo, conhecer tudo, penetrar até o fundo da alma de quem os encarasse. O anjo negro pousou no meio da vila, seus pés imensos tocando a terra seca com uma suavidade surpreendente para algo tão grande. Não houve estrondo, não houve terremoto, apenas um leve tremor, como se a própria terra estivesse reverenciando aquela presença. As asas se fecharam lentamente, dobrando-se nas costas do ser com uma elegância majestosa. A escuridão que tinha coberto o céu permaneceu, deixando o sertão mergulhado numa penumbra irreal, iluminado apenas pelo brilho dos olhos do anjo e por uma fosforescência estranha que emanava de sua própria forma. Todos estavam em silêncio agora. Até as crianças tinham parado de chorar. Até Dona Maria das Dores tinha interrompido suas rezas. Havia algo naquela presença que impunha silêncio, que comandava respeito e temor ao mesmo tempo. Não era uma ameaça explícita, mas era impossível não sentir o poder imenso que emanava daquele ser, uma força que parecia capaz de desfazer mundos ou criá-los com um simples gesto. Seu Raimundo continuou andando devagar em direção ao anjo negro. Seus passos eram firmes apesar da idade, guiados por algo que ele mesmo não conseguia explicar. Era como se uma força interior o puxasse, como se ele tivesse sido escolhido para aquele momento. Dona Francisca soluçou baixinho atrás dele, mas não tentou detê-lo novamente. Ela sabia que o marido estava seguindo seu destino, qualquer que fosse ele. Quando seu Raimundo chegou a uns 10 metros do anjo negro, ele parou. Levantou o rosto enrugado e olhou diretamente para aqueles olhos de luz. Por um momento, que pareceu uma eternidade, homem e anjo se encararam. Seu Raimundo sentiu algo estranho acontecendo dentro dele. Era como se sua vida inteira estivesse sendo folheada como um livro, cada página sendo lida, cada memória sendo tocada, cada sentimento sendo pesado e medido. Ele viu novamente o dia em que nasceu, o rosto de sua mãe sorrindo apesar do sofrimento. Viu a primeira vez que pegou na enxada ainda menino. Viu quando conheceu Francisca na festa de São João. Viu seus filhos nascendo um a um. Viu as dificuldades, as alegrias, as perdas, tudo passando diante dos seus olhos num instante que era ao mesmo tempo brevíssimo e infinito. Então o anjo negro falou. Não com palavras que saíam de uma boca, porque aquele ser não tinha boca no sentido comum. A voz vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoava dentro do peito, ressonava nos ossos, vibrava no ar. Era uma voz profunda como o trovão distante, mas ao mesmo tempo suave como o sussurro do vento na madrugada. Era uma voz que não pertencia a este mundo, mas que de alguma forma conseguia se fazer compreender por todos que a ouviam. O anjo disse que tinha vindo trazer uma mensagem. Não era mensagem de destruição nem de salvação. Não era profecia de fim nem promessa de redenção. Era simplesmente um lembrete. Algo que os homens do sertão, que todos os homens em todos os lugares, tinham esquecido. O anjo negro tinha vindo para lembrar que há forças neste mundo e fora dele que estão além da compreensão humana. Que o universo é vasto e misterioso e que os homens, por mais que sofram, por mais que lutem, são apenas uma pequena parte de algo muito maior. Seu Raimundo ouviu tudo isso sem dizer uma palavra. Sua boca estava seca, suas pernas tremiam levemente, mas ele se mantia firme. Atrás dele, os outros moradores da vila também ouviam, cada um processando aquelas palavras à sua maneira, cada um encontrando nelas um significado pessoal, uma resposta para perguntas que talvez nunca tivessem formulado conscientemente, mas que sempre estiveram lá, no fundo de suas almas. O anjo negro continuou falando. Disse que o sertão tinha sido escolhido não por ser especial, mas justamente por ser como tantos outros lugares esquecidos do mundo. Os lugares onde as pessoas sofrem em silêncio, onde a vida é dura e as esperanças são poucas, são os lugares onde a verdade se mostra mais claramente. No sertão não há luxos, não há distrações, não há como fugir da realidade nua e crua da existência.
E é justamente nesses lugares que os homens desenvolvem uma sabedoria particular, uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. O anjo disse que tinha visto o sofrimento daquele povo. Tinha visto as crianças com a barriga inchada pela fome. Tinha visto os velhos morrendo sem assistência. Tinha visto a terra rachada pela seca. Os animais mortos pelo caminho. As famílias desfeitas pela miséria. Mas também tinha visto a dignidade com que aquele povo enfrentava tudo isso. Tinha visto a solidariedade entre vizinhos que não tinham nada, mas dividiam o pouco que tinham. Tinha visto a fé que permanecia firme mesmo quando tudo parecia perdido. Tinha visto a beleza nas coisas simples. Um sorriso trocado, uma canção cantada ao fim do dia, uma criança brincando na poeira. Seu Raimundo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto curtido. Não eram lágrimas de tristeza nem de alegria. Eram lágrimas de algo mais profundo, algo que não tinha nome. Era como se toda a dor acumulada de uma vida inteira, toda a beleza também acumulada, estivessem sendo reconhecidas, validadas, testemunhadas por algo maior que ele mesmo. Era um alívio imenso e uma dor aguda ao mesmo tempo. O anjo negro abriu suas asas novamente. O movimento foi tão grandioso que provocou um vento súbito que varreu a vila, levantando poeira, fazendo as portas baterem, agitando os galhos secos das árvores. Mas não era um vento destrutivo, era um vento purificador, que parecia levar embora algo pesado, algo que estava prendendo aquelas pessoas há muito tempo. Era como se o próprio ar estivesse sendo renovado, como se cada respiração agora trouxesse não apenas oxigênio, mas também esperança. Não apenas vida, mas também propósito. O ser começou a se elevar lentamente. As asas bateram uma vez, duas vezes, e a cada batida, aquela presença imensa subia mais alto. A escuridão que tinha coberto o céu começou a se dissipar, mas não de forma abrupta. Foi um processo gradual, como se a noite estivesse sendo recolhida cuidadosamente, dobrada e guardada. A luz do sol voltou aos poucos, primeiro como um clarão distante, depois como raios dourados que atravessavam as bordas da escuridão, finalmente como o esplendor completo da tarde sertaneja. Quando o anjo negro já estava alto no céu, quase desaparecendo na imensidão azul, ele parou por um momento. Todos olhavam para cima, protegendo os olhos com as mãos, tentando vislumbrar pela última vez aquela aparição impossível. E então o anjo falou uma última vez. Sua voz ecoou por todo o sertão, atravessou montanhas e vales, chegou a ouvidos em cidades distantes, tocou corações que nem sabiam que precisavam ser tocados. O anjo disse que voltaria. Não disse quando, não disse em que circunstâncias. Apenas garantiu que voltaria. E que quando voltasse, queria encontrar aquele povo ainda de pé, ainda lutando, ainda acreditando. Queria encontrar a mesma dignidade, a mesma força, a mesma capacidade de amar e de sofrer e de continuar vivendo apesar de tudo. Porque era isso que fazia dos homens do sertão especiais. Não era nenhum dom sobrenatural, nenhuma bênção divina extraordinária. Era simplesmente a capacidade de permanecer humanos, nas condições mais desumanas. E então, o anjo negro desapareceu completamente. Num instante ele estava lá, uma presença colossal dominando o céu. No instante seguinte, havia sumido como se nunca tivesse existido. O céu voltou a ser azul e límpido. O sol voltou a queimar com sua fúria habitual. O vento voltou a soprar trazendo o cheiro de terra seca e plantas ressecadas. Tudo voltou ao normal. Ou quase tudo. Seu Raimundo ficou parado por um longo momento, ainda olhando para o céu. Sentia seu coração batendo forte no peito. Sentia suas pernas fracas, mas ao mesmo tempo sentia algo novo dentro de si. Era uma certeza. Uma convicção profunda de que sua vida tinha significado, de que seu sofrimento não tinha sido em vão, de que cada dia vivido naquele sertão cruel e belo tinha valido a pena. Era uma sensação de paz que ele nunca tinha experimentado antes, nem nos raros momentos de tranquilidade que sua vida difícil tinha proporcionado. Dona Francisca correu até ele e o abraçou forte, chorando abertamente agora. Os outros moradores da vila começaram a se aproximar lentamente, ainda atordoados, ainda tentando processar o que tinha acontecido.
formaram um círculo ao redor de seu Raimundo, olhando para ele como se esperassem que ele explicasse, que desse sentido a tudo aquilo. Afinal, tinha sido ele quem tinha se aproximado do anjo, quem tinha enfrentado aquela presença sem recuar. Seu Raimundo olhou para cada um deles. Viu os rostos conhecidos, marcados pelo sol e pelo tempo, cada ruga contando uma história, cada olhar revelando anos de luta. Viu Zé do Carmo, seu compadre de tantas colheitas frustradas e de tantas esperanças renovadas. Viu Dona Maria das Dores, a benzedeira que tinha trazido ao mundo metade das crianças da vila. Viu os jovens que estavam pensando em partir para a cidade grande em busca de uma vida melhor. Viu os velhos que tinham decidido morrer ali mesmo, na terra que os tinha visto nascer. E seu Raimundo falou. Sua voz estava rouca, mas firme. Ele disse que não sabia explicar direito o que tinha acontecido. Disse que talvez tivesse sido um milagre, talvez tivesse sido uma ilusão, talvez tivesse sido algo que suas mentes cansadas tinham inventado para dar sentido ao sofrimento. Mas no fundo, ele disse, não importava. O que importava era o que tinham sentido, o que tinha mudado dentro de cada um deles naqueles minutos eternos. Ele disse que o anjo negro tinha vindo lembrá-los de que não estavam sozinhos, que mesmo naquele cantinho esquecido do mundo, mesmo naquela terra seca e ingrata, havia algo maior observando, testemunhando, reconhecendo a sua luta. E que isso tinha que ser suficiente. Tinha que ser motivo para continuar, para acordar no dia seguinte e enfrentar o sol implacável, para plantar mesmo sabendo que talvez não chovesse, para amar mesmo que sabesse que a vida no sertão era dura com aqueles que amavam. Os dias que se seguiram foram estranhos. As pessoas andavam como se estivessem acordando de um sonho profundo. Alguns falavam abertamente sobre o anjo negro, contando e recontando o que tinham visto, cada versão acrescentando pequenos detalhes, pequenas interpretações pessoais. Outros preferiam ficar em silêncio, guardando a experiência como um tesouro íntimo, algo valioso demais para ser compartilhado levianamente. A notícia se espalhou, é claro. Em poucos dias, pessoas de outras vilas, de outras cidades, começaram a chegar querendo saber o que tinha acontecido. Vinham jornalistas com cadernos e câmeras, vinham padres e pastores querendo entender o fenômeno, vinham curiosos simplesmente querendo ver o lugar onde o anjo tinha pousado. Seu Raimundo recebia a todos com paciência, contava sua história sempre da mesma maneira, sem enfeitar, sem exagerar, apenas relatando o que seus olhos tinham visto e seu coração tinha sentido. Mas ele percebia que muitos vinham esperando algo diferente. Esperavam marcas miraculosas na terra, esperavam que ele tivesse ganhado algum poder especial, esperavam sinais físicos, provas tangíveis daquele encontro impossível. E quando não encontravam nada disso, iam embora desapontados. Alguns até acusando os moradores da vila de terem inventado tudo, de estarem loucos por causa do calor e da solidão. Seu Raimundo não se importava com os céticos. Ele sabia o que tinha visto, sabia o que tinha sentido. E mais importante, ele via as mudanças sutis nas pessoas ao seu redor. Via Zé do Carmo tratando a mulher com mais carinho, via Dona Maria das Dores benzendo com uma fé renovada, suas orações parecendo mais poderosas, mais efetivas. Via os jovens que tinham decidido ficar, ao menos por mais um tempo, querendo dar uma chance àquela terra que era sua, querendo honrar a mensagem que o anjo tinha trazido. Ele próprio tinha mudado, não de forma radical ou dramática, mas de forma profunda. As coisas que antes o deixavam irritado agora pareciam pequenas demais para merecer sua atenção. As preocupações que costumavam tirar seu sono agora pareciam menos urgentes. Ele tinha ganhado uma perspectiva diferente, como se tivesse subido numa montanha alta e de lá pudesse ver sua vida inteira e a vida de todos ao seu redor como parte de um desenho maior, mais complexo e mais belo do que ele tinha imaginado. Nas noites quentes, quando se sentava na varanda com Dona Francisca ao lado, ele olhava para o céu estrelado e pensava no anjo negro. Perguntava-se onde aquele ser estaria agora. Teria voltado para algum céu distante, para alguma dimensão além da compreensão humana? Estaria visitando outros lugares esquecidos do mundo, levando sua mensagem para outros povos que sofrem em silêncio? Ou estaria simplesmente ali, invisível, mas presente, observando, esperando, guardando aquele povo que tinha escolhido para testemunhar? As crianças da vila criaram uma brincadeira nova.
Corriam pelo terreiro de braços abertos, fingindo que eram um anjo negro, que tinham asas imensas, capazes de cobrir o céu. Gritavam que eram mensageiros vindos de longe, que traziam notícias importantes. E apesar de ser apenas uma brincadeira infantil, havia algo belo naquilo. Era como se a próxima geração estivesse incorporando aquele evento extraordinário em seu imaginário, transformando-o em mito, em lenda, em algo que seria passado adiante por décadas, talvez séculos. Seu Raimundo sabia que com o tempo a história seria distorcida. Os que não tinham estado lá iriam duvidar, iriam criar versões alternativas, iriam tentar explicar racionalmente o que tinha acontecido. Diriam que foi uma ilusão coletiva causada pelo calor extremo, diriam que foi um fenômeno meteorológico raro, diriam que foi alucinação provocada pela fome e pela desidratação. E talvez, pensava ele, isso não fosse ruim. Cada um precisava encontrar sua própria explicação, sua própria maneira de lidar com o inexplicável. O que ele sabia, o que tinha certeza absoluta, era que naquele dia algo tinha acontecido. Algo real, algo que tinha tocado não apenas seus olhos, mas sua alma. E independentemente de como os outros interpretassem, independentemente de quantas explicações racionais fossem oferecidas, aquela experiência tinha mudado sua vida e a vida de todos que tinham testemunhado. O anjo negro tinha descido sobre o sertão, tinha pousado na terra seca, tinha falado com sua voz que vinha de outro mundo, tinha olhado com aqueles olhos de luz que vinham além das aparências. E depois tinha partido, deixando para trás apenas memórias e uma sensação estranha de que o mundo era maior, mais misterioso e mais cheio de significado do que qualquer um tinha imaginado. Seu Raimundo viveu mais 10 anos depois daquele dia. Foram anos bons, apesar das dificuldades que continuaram sendo muitas. A seca continuou voltando, a vida continuou sendo dura, mas ele enfrentou tudo com uma serenidade que não tinha antes. Quando chegou sua hora, ele estava deitado na sua rede, com Dona Francisca segurando sua mão, e seus últimos pensamentos foram sobre o anjo negro. Ele se perguntou se iria encontrá-lo do outro lado, se aquele ser estaria lá para recebê-lo, para guiá-lo para onde quer que as almas fossem depois que os corpos cansados paravam de funcionar. E com esse pensamento no coração, com um pequeno sorriso nos lábios ressecados, seu Raimundo fechou os olhos pela última vez e deixou sua respiração se apagar suavemente, como uma vela que se apaga quando a noite já está suficientemente iluminada por outras luzes. Nos anos que se seguiram à sua morte, a história do Anjo Negro continuou sendo contada. Virou lenda local, depois lenda regional, depois um daqueles contos que todo brasileiro já ouviu de alguma forma, mesmo que não saiba exatamente de onde veio. Alguns dizem que o anjo voltou em outros lugares, em outros tempos. Outros dizem que nunca existiu, que foi invenção de pessoas simples tentando dar sentido a uma vida dura demais para ser suportada sem um pouco de magia. Mas no sertão, naquela vilazinha pequena que o resto do mundo ainda esquece na maior parte do tempo, as pessoas sabem a verdade. Nas noites quentes, quando o céu está limpo e as estrelas brilham com uma intensidade que só existe longe das luzes das cidades grandes, eles olham para o céu e pensam. Pensam em seu Raimundo, do seu cigarro de palha, da sua sabedoria silenciosa. Pensam no dia em que o céu escureceu no meio da tarde, no dia em que um ser impossível desceu das alturas e tocou suas vidas de uma forma que nunca puderam esquecer. E, às vezes, muito raramente, quando todas as condições são perfeitas, quando o vento para completamente e os animais ficam inquietos sem motivo aparente, quando uma quietude estranha toma conta do mundo, eles olham para o horizonte com expectativa, porque o Anjo Negro prometeu que voltaria. Não disse quando, não disse como, mas prometeu. E no sertão, onde a palavra ainda tem valor, onde as promessas ainda são levadas a sério, eles esperam. Esperam e vivem suas vidas da melhor maneira que podem, tentando ser dignos daquela presença que um dia os escolheu, tentando manter acesa a chama de esperança que foi plantada naquele dia extraordinário. O sertão continua sendo duro, o sol continua queimando sem piedade. A seca continua voltando com a sua crueldade habitual, mas as pessoas resistem como sempre resistiram. E quando alguém pergunta de onde tiram forças para continuar,
Quando alguém quer saber o que as mantém de pé quando tudo parece conspirar para derrubá-las, elas simplesmente sorriem. Sorriem e olham para o céu, para aquele azul infinito, onde um dia, há muitos anos atrás, um anjo negro desceu trazendo uma mensagem que ninguém consegue explicar completamente, mas que todos compreendem no fundo dos seus corações. E a vida continua, como sempre continuou, um dia de cada vez, uma luta de cada vez, uma pequena vitória de cada vez. Porque essa é a natureza do sertão e essa é a natureza daqueles que escolhem viver nele. São pessoas que conhecem o sofrimento intimamente, mas também conhecem a beleza. São pessoas que enfrentam o impossível diariamente, mas nunca perdem completamente a esperança. São pessoas que foram visitadas uma vez por algo extraordinário e que carregam essa visita em seus corações como um tesouro secreto, como uma luz que brilha nas noites mais escuras, como uma promessa de que, no fim das contas, nada é verdadeiramente sem sentido, nada é completamente perdido e sempre há motivo para continuar. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.